Jesus não apenas liberta do homem forte, mas também nos prepara para viver como seus representantes no mundo. Ele nos chama para espalhar sua luz, compartilhando com coragem a mensagem de sua vitória sobre o mal. Ao vivermos essa missão, impactamos as pessoas ao nosso redor, mostrando que em Cristo todos podem encontrar liberdade e transformação. Essa missão é nossa responsabilidade, mostrar com amor a liberdade que Jesus nos oferece. Ele nos capacita para que, ao vivermos a sua verdade, possamos trocar a vida dos outros e trazer-lhes a mesma libertação que nós já experimentamos. Podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 29, onde Jesus diz: Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Neste versículo, Jesus responde à acusação dos fariseus que ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebul. Ele explica que para libertar as pessoas do domínio de Satanás, é necessário primeiro amarrá-lo, mostrando seu poder sobre as forças do mal. Jesus, ao expulsar demônios, demonstrava sua autoridade e vitória sobre o mal, revelando à multidão o reino de Deus. Essa passagem nos ensina que a batalha espiritual é real e só pode ser vencida pelo poder de Jesus. Ele é o único capaz de derrotar o diabo e libertar os oprimidos. Para nós, cristãos, isso significa confiar totalmente no sacrifício de Jesus e não tentarmos vencer o mal por nossas próprias forças. Ao seguirmos Jesus, devemos nos fortalecer com oração, a palavra de Deus e a união com outros cristãos para vencermos o pecado e as forças malignas, e isso diariamente. Podemos ler na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 15, que diz: E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Este versículo mostra a vitória de Jesus sobre as forças do mal por meio da sua morte e ressurreição, garantindo liberdade espiritual aos crentes. Ele derrotou completamente o poder do mal, provando que só em Jesus encontramos verdadeira libertação. Essa vitória só é possível através do poder de Jesus. A autoridade que temos vem de sua obra redentora. Para vivermos essa vitória, precisamos agir. Devemos nos revestir da armadura espiritual, vivermos pela fé e usarmos a oração e a palavra de Deus para combatermos o mal. Como Abraão mostrou em Gênesis capítulo 14, a preparação e a estratégia são essenciais. Jesus nos ensina que a verdadeira liberdade vem de permanecermos em sua luz, que expulsa as trevas. A nossa vitória depende totalmente de Jesus e de nossa entrega a Ele. Somente com o Espírito Santo e as armas espirituais podemos resistir ao mal e vivermos essa vitória. Podemos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46, onde Jesus diz: E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? O que temos feito com o sangue precioso de Jesus? Muitas pessoas vivem presas a vícios, buscando uma falsa liberdade, enquanto a ansiedade e os pensamentos negativos controlam suas mentes. Ignoramos a oração e a comunhão com Deus, sobrecarregamos nossos corpos e falhamos em perdoar, desrespeitando o perdão que recebemos na cruz. Em vez de confiar em Deus, murmuramos e buscamos justificar os nossos pecados sem levar em conta a santidade que o Senhor exige de nós. É hora de nos arrependermos e nos entregarmos totalmente a Cristo, deixando as desculpas de lado e vivendo sob seu senhorio. Como estamos usando as armas espirituais para vencer o homem forte e alcançar a liberdade que ele nos oferece? Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 37 a 39, que dizem: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse versículo da carta de Paulo aos Romanos, ele afirma que somos mais que vencedores em Jesus e que nada, verdadeiramente nada, pode nos separar do amor do Senhor, nem dificuldades quaisquer, nem tentações. Jesus já venceu o pecado e as forças malignas na cruz, garantindo uma liberdade verdadeira que transforma vidas e nos conduz ao propósito de Deus. Para vivermos essa liberdade, precisamos depender totalmente do Senhor Jesus, usar a armadura espiritual que o Espírito de Deus nos dá, praticarmos a oração, jejum e comunhão, resistindo ao mal com a certeza de que a vitória já nos pertence. A verdadeira liberdade está no Senhor Jesus, que derrotou aquele homem forte e valente e nos deu vida abundante. Ele nos convida a viver essa vitória diariamente, confiando nele e permanecendo firmes na fé.